A gente fica vendo tanta coisa mentirosa falar na televisão e a gente fica assim, gente, como que a pessoa pode ser falsa desse jeito, esses políticos, tudo aí. Nesse país, infelizmente, perdura a impunidade, tudo. Quem tem dinheiro resolve tudo, quem não tem fica à mercê, né, dos políticos, das boas vontades das pessoas. A saúde tinha que ser em primeiro lugar. O prefeito vem aí arranjando avenida, rua, linha verde, tudo em qualquer coisa, mas está esquecendo a saúde. A dura realidade de quem precisa de um médico especialista em Belo Horizonte, dor e revolta que aumentam o sofrimento. A situação atinge as redes pública e particular de saúde. É o que você vai ver agora no Em Vista, que está no ar. Esse lado direito dela é todo paralisado, ela não anda, ela nem senta, se você sentar ela cai, entendeu? E agora, em decorrência, quando ela veio, ela ainda falava umas coisas coordenadas, mas agora eu acho que ela está com Alzheimer, porque ela não coordena bem as coisas. Eu tenho artrose, artrite e desgaste no joelho. O osso já está encontrando osso com osso. Eu procurei atendimento e vem pelejando para conseguir. E tem mais ou menos vai para 3 anos que está agendado no posto e não encontro um ortopedista que dá seguimento ao meu problema. A gente tem inúmeras especialidades que a gente não tem nenhuma fila. As pessoas, se hoje chegarem no centro de saúde solicitar uma consulta, conseguem. Existem algumas áreas que existe um número menor do que o necessário. Eu poderia citar algumas delas, por exemplo, na área de clínica médica, a gente necessita de mais clínico do que a gente hoje consegue no mercado de Belo Horizonte captar. Em algumas especialidades cirúrgicas, como urologia, proctologia, angiologia, são especialidades também que a gente tem menos profissionais do que a gente necessitaria. Nós temos autorização de contrato, a gente está elaborando um novo concurso público, mas a gente não consegue captar no mercado o número de profissionais que a gente necessita. Outro drama enfrentado pelos pacientes é a falta de geriatras. O Brasil tem um profissional para cada 5.000 idosos. O recomendável, segundo a Associação Brasileira de Geriatria, seria 1 para cada 1.000. O mercado hoje de consultório, né, de convênios, que é o que sustenta, vamos dizer, uma grande parte dos médicos brasileiros, né, eles não diferenciam a consulta da criança, do adulto e do idoso. Então, paga tudo a mesma coisa e paga mal, né? Só que na criança e no adulto, você até consegue fazer um certo volume de atendimento, porque na maioria das vezes são coisas simples, tem muita coisa simples, né, nessas consultas. Agora, no idoso, não. Quer dizer, na grande maioria, os nossos idosos que procuram a gente são idosos frágeis. Quer dizer, aqui, a média de duração de uma consulta é em torno de 1h30. Então, nós atendemos esse volume, cada médico atendendo 3 pacientes por manhã. Quer dizer, é um negócio que jamais você vai encontrar um médico no consultório atendendo esse número tão pequeno assim de pacientes. O pessoal atende 8, 10, 12 pacientes por manhã. Até no SUS, né? O SUS até preconiza isso, inclusive, né? Para você ter uma ideia, hoje a consulta SUS ela é padronizada em 15 minutos. É a consulta SUS. O Ministério da Saúde que definiu isso. E não é só a rede pública que enfrenta problemas. Neste hospital particular, também há falta de especialistas. Hoje a gente tem uma dificuldade grande de buscar, né, o médico geriatra, né, e o médico que acompanha o paciente internado, né, o acompanhamento diariamente, que seria o médico assistente aí, né, na busca do paciente, né? Então a gente tem uma dificuldade grande de buscar esse profissional no mercado, talvez até pela baixa remuneração que a gente tem dos convênios, né? Então a gente tem essa dificuldade. O atendimento ao idoso tem que ser diferenciado. Então o estudante ele sai da faculdade achando que o idoso é um adulto de cabelo branco. Quer dizer o quê? Não muda nada.
né? Então, se ele se especializar em clínica médica, isso por si só permite que ele trate dos idosos. E não é verdade. Por quê? Porque a geriatria é uma especialidade que demanda uma formação diferenciada. Formação diferenciada e trabalho pesado, muitas vezes sem a remuneração desejada. Situação que afasta cada vez mais estudantes de algumas especialidades. Em Belo Horizonte, no processo seletivo para residência médica em pediatria no Hospital das Clínicas da UFMG, quase 7 candidatos concorreram a uma vaga, número considerado baixo pelos especialistas. Ao longo do histórico, há muitos anos, acho que já há uns 6, 7 anos, a tendência está sendo essa queda, já teve a procura maior, 10, 12, 14 candidatos por vaga. Sempre lembrar que 16 vagas aqui no Hospital das Clínicas, mas você tem um Centro Geral de Pediatria com acho que mais 14 vagas, tem o de Lombeira, Santa Casa, Hospital da Baleia, né? Isso estou falando mais aqui dentro de Belo Horizonte. Tem Contagem também, tem residência, Hospital Belo Horizonte. Então, quando vai olhar, hoje muitas das residências de pediatria não tem candidato ou falta candidato. Então, isso aqui é uma realidade do Hospital das Clínicas. Mas essa relação é a mesma que você vai encontrar no CGP, então isso aí vai diluir. Então, 16 entram aqui, entra mais 14 desses candidatos, mais 14. Então, daqui a pouco você vê que alguns programas de residência não tem mais residente de pediatria, porque não consegue preencher as vagas. Então, isso é baixo, para a real necessidade que exige hoje de pediatra aí dentro da rede, né? Então, ele precisa de dar vários plantões para conseguir ter uma renda adequada para as suas necessidades. Isso gera um cansaço e cai a qualidade do seu atendimento, porque ele sai de um plantão, vai para outro, ele cansa e aí ele começa a não manter o ritmo adequado de atendimento. Então, para ele conseguir manter um salário adequado, ele precisa de trabalhar aí 60, 80, 90 horas por semana, e muito disso, às vezes, em cima de plantões, né? Então, gera maior risco dele ter erros na assistência ao paciente. Eu acredito que o dom pela medicina ele existe. Há muitas pessoas que têm dom e que gostariam muito de trabalhar com isso, mas infelizmente o mercado de trabalho está aí, as pessoas são cobradas, a carga horária é muito difícil e por isso muitas pessoas tendem a procurar uma área que seja mais cômoda, que tenha mais rentabilidade, que trabalhe menos, mas isso existe sim. Ainda tem muita gente que está aí pelo dom, porque gosta. Mas não necessariamente isso não é a regra, assim como em várias outras profissões, né? A medicina não é uma exceção. É a falta de investimento do governo na saúde pública e a área de especializações ser uma área mais promissora. Você vai ter um retorno financeiro melhor, você vai ter uma vida social melhor. Comportamento dos estudantes sentido na porta de entrada do SUS. Na UPA Venda Nova era grande o número de mães à procura de um pediatra. E na hora do atendimento, demora muito e às vezes tem que marcar, né, para conseguir. Quando chega, as fichas tá pouca, fica difícil mesmo. Vejo muitas mães esperando muito tempo. Historicamente é um problema nas urgências, né? Então é difícil captar pediatras para as urgências. E que está conjugando duas coisas, não só a falta de profissionais no mercado, está conjugando também uma certa opção profissional por atendimento eletivo e não atendimento de urgência. Eu acho que a questão da formação, a formação no Brasil, ela é muito determinada pelo mercado. Diferente de outros países, né, na Europa, no Canadá, onde a formação médica ela é determinada pela necessidade da população. Aí o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde desses países, eles atuam em conjunto e direcionam a formação médica no país. Realmente é complicado escolher qual caminho dentro da medicina escolher, mas eu acho que a principal coisa que tem que vir na cabeça é aptidão. Aptidão e vontade de trabalhar naquilo, porque não importa a especialidade que pague mais. Se eu for escolher a especialidade que pague mais e eu não for uma pessoa boa naquilo que eu faço, não adianta. A gente vai escolher uma profissão para a gente seguir provavelmente para o resto da vida. Eu acho que a gente tem que pensar bem nessa questão de aptidão e se você vai ser feliz trabalhando com isso também. Porque se eu for trabalhar se eu for trabalhar para resolver a carência do país em determinada área e não ficar satisfeito no que eu estiver trabalhando, eu acredito que eu não vou ser um
profissional satisfatório, porque eu não vou ter o interesse que é necessário para conseguir exercer bem a função. Trabalhei na roça, plantei, colhi, sabe? Tive problemas sérios de saúde por causa de acidente na roça que eu sofri. E hoje, depois dos meus 60 anos, o que eu tenho? Eu não tenho uma aposentadoria, eu não tenho assistência médica. Quando eu preciso do sistema e do SUS, igual eu fiquei deitada em marca aí, aquelas marcas geladas ali, sabe? Com o meu esposo ali me acompanhando ali em hospitais. Que hoje eu apelo para Deus, porque eu sei que Ele nunca vai me abandonar. Porque o sistema? Porque o sistema já abandonou. Já. Hoje o sistema já nos deixou. O ensino também é fundamental. E o ensino vai desde a graduação até a residência e a pós-graduação estricto sensu. Então, nós temos que garantir, digamos assim, o despertar desse aluno para as questões relacionadas ao idoso, para a geriatria. Então, nós temos que mostrar que a geriatria é uma especialidade interessante para despertar nele o interesse de se tornar geriatra. Hoje, um dos grandes problemas no Brasil, além da pouca oferta de vagas, por exemplo, na residência de geriatria, a demanda também é pequena. Quer dizer, as pessoas não têm muito interesse porque não sabem, né? Não sabem o que é a geriatria, o que o geriatra faz. Então, um dos desafios nossos é fazer com que os alunos de medicina conheçam o que é a geriatria. Para isso, eu tenho que ter um centro de referência que atenda volume, que faça pesquisa, como é o nosso aqui. Então, por isso que aqui, felizmente, a demanda está cada vez maior, porque isso também é fruto desse trabalho global que a gente está fazendo. Mas no Brasil isso não acontece. No Brasil nós não temos centros tão integrados à rede como aqui em Belo Horizonte. Acho que o principal é melhorar a qualidade de trabalho do médico, né? Seja no SUS, na atenção, né, na medicina privada, aí, dar melhor condição, né, de trabalho, de assistência, com mais segurança, e isso vem logo atrelado a uma remuneração mais digna ali, que ele não tenha que trabalhar em muitos locais ao mesmo tempo para ter uma remuneração adequada, ele possa ter atenção num lugar único, com a qualidade melhor, uma boa remuneração. Com isso, ele consegue se dedicar mais à sua área, à profissão. Mande as suas sugestões de reportagens para o e-mail tvufmg@ufmg.br. O Em Vista fica por aqui e até o próximo programa. A engenharia civil é a mais antiga das engenharias, é considerada a mãe das engenharias. E dentro dessas engenharias, a engenharia civil é que trabalha com projeto, execução e gestão de obras. Quer saber mais sobre esse ou um dos outros 80 cursos da UFMG? Acesse www.ufmg.br/Mostra das Profissões e escolha o seu futuro. Mostra Virtual das Profissões UFMG 2011. Universidade que inclui você.